grandfather fought John. Grito marcial. Saudações, amigos que curtem o programa Grito Marcial. Eu tô com uma pessoa que eu tenho um orgulho incrível de estar comigo aqui, porque é uma pessoa que eu tenho admiração pela força que ela tem e pelo carisma, e vocês vão ver no decorrer da entrevista. Eu tive já o prazer de conversar com ele antes de iniciar isso, e muito obrigado por sua presença, professor. Para a primeira pergunta, professor, com quem que você treinou de aluno a sua atual condição de professor? Boa noite, galera. Prazer para mim estar aqui, na verdade. Eu comecei capoeira num grupo chamado Arte Cultural, numa igreja. Falar que, na verdade, quando eu comecei no grupo Arte Cultural, a capoeira, mas a capoeira me foi apresentada quando eu tinha 8 anos de idade, na escola Geni, pelo mestre Bill. E o mestre Bill, ele deu 3 aulas de capoeira. Ele ensinou ginga, cocorinha, benção, porque era muita criança, como 400 crianças, a escola inteira. E não dava tempo dele ensinar realmente a capoeira, mas ele colocou aquela sementinha assim, e pra gente continuar a capoeira, teríamos que ir até a academia dele. Na época a mensalidade era como 80, 100 reais hoje. Na época era 40 reais, acho. Mas é o que vale é 100 reais hoje. Não é um valor absurdo, mas na época minha família talvez até pudesse pagar, mas como eu estava bem inserido na religião evangélica, foi um problema para eu começar, mas eu não questionei tanto a minha família, eu era criança. Mas eu lembrava que aquilo era maravilhoso, assim. E com 14 anos, eu na escola, o auge, você precisar se reforçar, reforçar o estereótipo de masculinidade. Eu tinha um amigo que falava assim pra mim, que engraçado: mano, tem uma mina muito gata na capoeira, assim, 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 você tem que ver. Eu falei, nossa, eu preciso ver, me leva, que eu quero ver quem é essa menina. Super, né? E cheguei, tinha a mina realmente linda, que é minha amiga hoje, linda na capoeira e tal. Mas o que me encantou, obviamente, não foi a menina, mas a capoeira, aquele contato de novo com a capoeira. E eu tinha 14 anos e a capoeira era na igreja, então já não tinha mais esse problema. Eu era muito gordo. Eu lembro que quando eu cheguei, o professor olhou pra mim, ele não me deu atenção nenhuma. Ele olhou meio de lado pra mim, volta aí quando der, tá? E eu voltei e continuei no grupo Arte Cultural, fiz vários amigos, várias pessoas que são muito queridas e muito importantes para mim até hoje, e agradeço a eles eternamente por eles me fazerem amar a capoeira, me dá tipo uma razão de vida. Fiquei com eles até 2012, entrei na universidade e precisei dar uma interrompida na capoeira, porque eu acreditava que a capoeira não dava futuro para ninguém, que era basicamente a falta de informação que eles tinham, faziam eles acreditar nisso também. Eles me davam tudo o que eles podiam, mas eles não tinham acesso a tanta informação. Então eu parei, fui fazer faculdade. Não que a faculdade seja um problema, mas o problema era os porquês eu fazia faculdade, porque a capoeira não era autossuficiente. Então, em 2012 eu conheci a Cordão de Ouro. E comecei a ver várias pessoas profissionais de capoeira, que eram formadas, tinham as suas formações, mas todas elas eram voltadas para capoeira. E eu achei isso incrível. E foi um dos maiores motivos que me levou a entrar no grupo Cordão de Ouro, com o mestre Joguinho, que é meu mestre hoje. E em 2013 tive um contato muito próximo com o mestre Suassuna. Desde então frequento, estou com ele todos os meses. E hoje tenho o prazer de ser um professor formado pela geração de ouro, que é uma geração que o mestre Suassuna formou a gente. Essa geração se formou sozinho, era um grupo de amigos que ia treinando, e o local de treino era na casa do mestre Suassuna. E o mestre Suassuna, o mestre dos mestres, ele sempre tem um detalhe assim para ir ajudando, consertando. E em 2017 nos formamos professores. 2017, caraca, quanto tempo já? 2017, isso aí. Fazia 2 anos já. Isso.
você defende uma bandeira. Eu conheci, gente, o professor Mussum num vídeo que o Décio Ferradura publicou falando sobre a defesa dele voltada para a comunidade LGBT. Isso. Que é um assunto que não era para ser delicado, mas ainda é, e ainda traz transtornos e depressão, estresse, traz um monte de Até problema. morte. Morte, eu tô falando do modo mais tranquilo Sim. possível. Que fere a vida de muitas pessoas, e ele tá botando a cara na frente para defender essa, não vou falar bandeira, mas a vida de várias pessoas. Quando que você, professor, resolveu botar a cara a tapa, literalmente, né, Aham. para defender essa comunidade, justamente dentro de uma comunidade que é muito machista, que é a comunidade da capoeira? Sim. E por quê? Você podia ficar quieto na sua, como um Poesia, monte de né? gente faz, e tá fazendo um trabalho igual você tá fazendo. Sim. Ia ser mais fácil, né? Mas Eu teria bem mais portas abertas, eu teria mais facilidade, com certeza, mas eu não seria mais feliz. Mas eu vou te explicar. Na minha vida, desde sempre, falando em homossexualidade, em ser gay, existiam dois extremos. Existia aquele gay que eu sempre vi na televisão, no cinema, que era o estereótipo de graça, que era o engraçado, o ridículo, que era digno de piada. E quando todo mundo via na rua era engraçado, ria. E eu sabia que eu não queria ser aquilo. Então esse era um extremo. E existe o outro extremo, que são os homens que dão em cima de mim até hoje, que são casados, com mulheres, têm filhos, mas que as pessoas sabem que são gays, ou alguns desconfiam, enfim, mas que não são assumidos, não têm a sua totalidade plena, assim. Então eu tinha essas duas opções, ou ser o estereótipo de graça ridículo, que eu não queria, e eu conheci o outro lado, que era esse lado. Então entre os dois lados eu escolhi o lado desse. Eu namorava uma menina, que inclusive é maravilhosa, uma das melhores pessoas que conheci, mas era triste. Era triste porque não era eu de verdade. E eu percebi que eu estava usando uma pessoa, foi muito triste. Então eu resolvi não estar mais com ela e eu não ia estar mais com ninguém. A minha vida eu ia continuar solteiro, não assumido. Talvez eu ia ter alguns relacionamentos por fora, escondido. Na minha cabeça era isso, o máximo que eu podia ter. E em 2016, isso estava muito forte na minha vida, muito presente. E eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para a Europa. E na Europa eu tive contato com duas coisas que foram, com várias, mas foram duas coisas que foram muito marcantes. Israel foi um marco na minha vida, 2016, que eu via transexuais na rua meio-dia. A gente vai falando, tá, são pessoas, tá, mas não é comum. Eu era acostumado na minha vida a ver transexuais à noite se prostituindo, só. Eu nunca fui atendido numa farmácia, num supermercado, num restaurante, em lugar nenhum. Não era comum para mim ver transexuais. E detalhe, se eu visse ela em qualquer lugar assim que eu já vi, ela era o centro das atenções, era o foco. Ela passava e todo mundo fazia... Meu Deus! Um bicho. Um bicho, entendeu? E lá, ela tava no ônibus, no ponto de ônibus, tinha outra com filho. E eu olhava aquilo e falei, gente, meu Deus, eu tenho filmado no meu Instagram. Eu falei, meu Deus, que lugar que é esse? É uma Walt Disney? Será que existe esse mundo? E eu falava com as pessoas, e as pessoas falavam, tá, beleza, por que você tá falando isso pra gente? Normal, ué. E eu comecei a entender que é cultural. Eu nasci com essa cultura, entende? Desde pequeno sendo reprimido a isso. Mas enfim, eu conheci uma família, umas com S no final, LGBTs. Eu tava numa aula e o professor falou assim pra mim, Mussum, normalmente a gente não fala isso, mas eu vou te explicar. Tá vendo aquela menina ali? Eu falei, sim. A mãe e a mãe dela são aquelas moças ali. Tá vendo aquele menino ali? Aquele cara e aquele cara são os pais dele. Tá vendo aquele menino ali? Os pais não vieram hoje, mas ele tem 2 pais também. Uma turma de 50 crianças, 4 famílias eram LGBTs. E eu comecei a pensar, falei, caraca, existe não só essa possibilidade existem outras possibilidades de eu conseguir viver plenamente, sabe? E isso me deu uma nova possibilidade. Então foi a primeira coisa
que me deu a coragem de me assumir. Eu já tinha na minha cabeça a vontade de abrir um grupo LGBT, mas eu tinha muito medo de como iam me enxergar, que eu ia ter que precisar me assumir, então eu tinha medo. E o segundo marco, que foi mais importante, é muito óbvio o que a pessoa me disse. Mas uma moça na Grécia falou assim pra mim. Eu tava numa situação, numa mesa, onde o assunto ficou muito homofóbico, muito. A ponto de falar que mereciam apanhar, nesse nível, o auge da homofobia, assim. Um nível antes de bater. Um nível antes. E as pessoas davam risada na mesa. E eu não era assumido, eu não conseguia falar. Mas fez tão mal pra mim que eu levantei na mesa. Eu levantei na mesa e saí andando. E todo mundo notou. E essa moça foi atrás de mim. E ela percebeu, lógico. E ela falou assim pra mim: Mussum, na sua vida, provavelmente você vai sofrer. Vão falar mal de você. Vão parar de ser seus amigos. Podem até te bater, talvez. Mas uma coisa que você tem que entender é que o problema não é você. Você nunca foi o problema. Todas as pessoas que fazem mal pra você, falam, xingam, o problema tá dentro delas. E elas não conseguem se resolver internamente, então elas precisam falar. Elas precisam xingar, bater. E a pessoa que tava falando era tipo o marido dela. Depois ele veio conversar comigo, ele pediu desculpa, foi lindo assim. E foi a junção dessas duas coisas. Eu entendi que se eu me assumisse, eu ia passar por isso, mas eu não era o problema. O problema eram as pessoas que tinham problema comigo. Isso me deixou leve. E ver outras possibilidades. Então, quando eu voltei pro Brasil em 2016, eu abri um grupo LGBT, que eu tenho hoje, meu orgulho, com transexuais, com gays afeminados, com lésbicas, masculinos, bissexuais, com andrógenos. É lindo, o grupo é lindo de capoeira. E me ajudou muito. Porque quando eu me assumi, eu perdi amigos. Minha família meio que deu uma diferenciada. Meus mestres. Aconteceram coisas bem ruins, assim. Em todos os campos da minha vida. Amizade, família, capoeira. E eu fiquei...